da democracia corintiana, fez um baita campeonato, foi campeão e a torcida do Corinthians te adorava. O Leão foi técnico do Palmeiras, o Leão foi técnico de São Paulo, campeão em 2005. O Leão foi técnico campeão no Santos, brasileiro. Pergunto para você, é impossível? Você acharia legal ou não tem condição? O Rogério Ceni não pode ser técnico do Palmeiras, ô Leão? Pode e deve, só que tem um detalhe. Ele precisa também... deixa eu explicar bem aqui. Lembra quando ele falou e declarou que ele seria técnico de um time só, chamado São Paulo? Ele disse isso. Então ele criou uma barreira, certo? Para ele. Agora, ele percebeu, depois que ele saiu e que não foi aceito como treinador do São Paulo, saiu muito prematuramente, não estava preparado, diga-se de passagem, depois foi para o Fortaleza, se reencontrou e depois saiu, e foi uma lástima, infelizmente, num time que está em decadência, que não deveria estar, porque é um grande time, que é o Cruzeiro, e voltou para o seu Fortaleza, que agora está dentro de um ganha e perde, de um ganha e perde, de um ganha e perde, mas está bom para o Fortaleza. O que eu quero dizer é que precisa entender o Rogério. O Rogério tem uma personalidade difícil. Eu treinei o Rogério 2 vezes. E se você não for marcante, ele toma conta do pedaço mesmo. Ele toma conta do pedaço. E no São Paulo, o pedaço era dele. E ele descobriu que com os jogadores, ele ia encontrar vários Rogério Ceni jogando futebol. Então eu acho que o Rogério pode dirigir. Vai ter dificuldade no começo, mas a capacidade do ser humano supera todas as adversidades passadas. O futuro vai buscar, tem tempo para buscar o futuro. E o Rogério tem esse tempo. Agora, preste atenção, ele não pode cometer outra vez o mesmo erro, né? Aceitar um emprego só para desafio. Tem hora que o desafio ajuda, como é o caso do Filipão agora. Mas para ele, não. O desafio agora é desnecessário. Agora tem que ser a certeza. Ô, Leão, o Giliardi, nosso querido amigo Giliardi, que nos assiste todo dia, o Giliardi, o cantor, ele fala aqui, o Leão tinha que voltar a ser diretor de futebol do Palmeiras. O Giliardi está pedindo isso aí. O Giliardi que é o Leão lá, diretor de futebol do Palmeiras. O Leão não quer... Giliardi... Ô, Leão, Fala, Leão. Não, eu só queria agradecer eu diria, a confiança, né? Porque isso é uma confiança. Isto é legado. Se o Giliardi, que era um menino do meu tempo, agora não é mais, né? Ele passou por várias fases da carreira dele também e hoje já é mais tranquilo, mais poderado. Você vai falar, ele vai cantar igual ele cantava? Não. Mas e a experiência dele para contornar os problemas? É isso que nós temos que tirar do mais velho, entendeu? Agora, ser diretor é mais do que muita gente pensa. Não é assistir treino, não, viu? Se for para me convidar para assistir treino de perto, eu prefiro não estar lá, não. Vou estar na minha fazenda, que é muito melhor. Pô, muito melhor, né, Leão? Muito melhor. Até porque os gados não enchem o saco, né, Leão? Gado não fica lá, só é... É que gado não fala, né? Ô Leão, tem uns que falam agora do Rogério. Tem uns que falam. Ô Leão, você falou agora do Rogério e o Rogério tem uma particularidade muito interessante porque ele, antes de ser técnico, ele foi estudar no futebol inglês e voltou com auxiliares estrangeiros, né? Com o Charles e com o outro menino inglês dele, o francês, na verdade. Por que ele foi fazer isso, Leão? Por que ele traz com ele auxiliares estrangeiros? Que é uma dúvida que eu tenho, até para você explicar em relação a isso. Você vê que eu tenho que estar explicando para todo mundo as coisas, né? O que eu quero dizer é o seguinte. Eu acho que é o seguinte... O Leão está demais, né, Sermani? Eu não concordo com o Rogério com aquilo que ele fez. Primeiro, veio ele não foi estudar. Ele passou um tempo fora do Brasil. Agora, ele não fez uma trajetória longa para adquirir algumas coisas. Ele pode ter tirado fotografia, ele pode ter dialogado com várias pessoas, com vários treinadores, mas logo de cara ele trouxe um americano
para ensinar a ele? Não. Eu acho que ele foi fazer um relacionamento internacional. Isso é válido. A imprensa brasileira adorou. Alguns jornalistas ficaram apaixonados. E, na hora da prática, se esqueceram de usá-la com aquilo que ele aprendeu. O Rogério é culto do futebol. Então, aquilo que ele foi fazer lá fora, eu acho que foi mais relacionamento do que qualquer outra coisa. Sinceramente, acho. Não concordei, não. Não concordei, não. Eu acho que ele tinha lastro para escolher brasileiros aqui para caminhar junto com ele. Talvez mais velho do que ele. Talvez ex-treinadores dele. Certo? Porque já sabia da personalidade dele e vice-versa. O Rogério vai continuar tendo alguns problemas, como nós tivemos e eu também, quando encontrar novos Rogérios para dialogar. Novos Leões, novos Muricis. Porque esses rabugentos que somos nós, somos aqueles que falam a verdade de frente. Não correm, não fazemos média, mas buscamos soluções. E hoje os novos treinadores não precisam de mentira. Eles precisam da verdade. Só que tem pouca gente para falar a verdade. Ô, Pascoal, Okay. O Thiago Nunes, Pascoal, o Thiago Nunes está voltando pro Atlético Paranaense, Pascoal? Eu acho um pouco difícil. Acho um pouco difícil. Porque com o presidente lá, a desavença dele foi com o presidente do clube. Então eu acho um pouco difícil. Foi chamado de traidor e tal. Eu acho um pouco difícil. O Paulo Autuori assumiu como diretor de futebol. Aí aquele cargo que o Leão está falando, de ter um cara que tem um pouco mais de experiência. Aí demitiram o treinador e ele está lá agora como treinador e como diretor de futebol. E o Paulo Autuori tem um bom relacionamento com o Thiago Nunes, mas o presidente do Atlético Paranaense não. Eu acho um pouco complicada essa convivência. Se ele voltar, será muito mais pela indicação do Paulo Autuori, muito mais pela mão do Paulo Autuori do que do presidente, porque aí é mais difícil. Muito complicado conviver com essa situação do Thiago com o presidente do Atlético Paranaense. Uma situação muito delicada, Benji. É o Petralha? É o Petralha? Isso. É o Petralha. Eu conheço bem o Petralha. Ele foi meu diretor de futebol e não era presidente na época e depois foi presidente, sim. O Petralha é muito inteligente. Ele é tão inteligente que está buscando se acercar agora de pessoas que ele já conhece e está sendo um pouco mais flexível do que foi. Sabe por quê? Porque tem uma coisa chamada linha de rebaixamento. Ele precisa dessas pessoas. Ô, Leão, quando o Coelho foi demitido do Corinthians, e o Coelho, se eu não me engano, foi teu jogador no Corinthians, acho que em 2005, lá antes do Kia entrar. Teve um papo aí que você teria sido convidado para ser treinador do Corinthians. Você foi convidado, Leão? Primeiro, o Coelho foi meu atleta também, naquela época, um garoto ainda, muito simpático, tinha bola, eu coloquei no time de cima muitas vezes e ele deu conta do recado. Esse é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet e o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade. Para a crise não te derrubar, você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar a sua vida e começar a lucrar hoje mesmo.